Eu acho que a fala do presidente aí é mais ou menos aquilo que eu coloquei no início, né? O que a gente vai dizer? Como que a gente vai definir a dor do pai? Não tem. Ô, Herbert, eu vou começar com você, que é pai também. Aliás, todos aqui que estão hoje aqui no programa são pais e a gente não consegue medir o tamanho da proteção, né, que a gente coloca, que a gente dá para os filhos. Começo com você, ô Herbert. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Moisés, Samuel Costa. Boa noite a toda a técnica da Rema TV. E boa noite a você, telespectador, que nos assiste em casa nesse momento e que faz desse programa campeão de audiência. Eu, desde cedo, né, quando já apareceu as primeiras notícias nas redes sociais e que busquei informações em sites, eu fiquei muito impactado. Eu tenho um filho de 14 anos, meu filho é um menino doce, amado, amável, é autista, né, e não é fácil. E a dor é muito grande. Naquele momento, né, eu já fiz uma publicação no Twitter, né, repudiando o fato. Também está publicado no status do meu WhatsApp e do meu Instagram. E esse fenômeno que está ocorrendo no Brasil é em decorrência daquilo que eu já escrevi no meu blog, do complexo vira-lata. O brasileiro, né, em si, né, tem que refletir muito em quando copiar as coisas dos outros países, procurar copiar as coisas boas. Porque esses fenômenos de ataque à escola, creche, universidade, shopping, ocorre nos Estados Unidos e ocorre nos países onde as armas são liberadas e que se faz apologia a armas. Quem faz apologia a armas, com todos os estudiosos, sabe e escreve sobre isso, é só pesquisar, gente. Pesquise no Cielo, pesquise nos sites de hospedagem de artigo científico, que as pesquisas vão mostrar a você, vão revelar para você a quantidade de números de incidentes como esse, dos países que as armas são liberadas, que se faz apologia à arma. Quando você se faz apologia à arma, você desperta a violência e o ódio nas pessoas. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho estudo nessa área para poder explicar esse tipo de fenômeno. Mas esses acontecimentos que vem tendo, desde o fenômeno bolsonarista no país, entendeu? Veio trazendo esses atos de extremismo. E a gente tem que repudiar, isso não é normal. Eu mesmo já fui assediado nesses últimos 15 dias por bolsonaristas em estabelecimentos comerciais por conta da minha fala aqui nesse programa. E isso é repudiante. Nós temos que repudiar esse tipo de conduta dessas pessoas, desses extremistas de esquerda, de direita. Gente, a gente está no século XXI. A gente tem que aprender a conviver com a opinião contrária do outro. É preciso aprender. E com relação ao que aconteceu em Blumenau, e até mesmo no dia 27 de março lá em São Paulo, e até mesmo os atentados que se teve no ano passado, nos outros anos, e na eleição, inclusive, do governador de São Paulo, Tarcísio, é de se repudiar, é de repensar o Brasil, para onde estamos caminhando. Não sou contra clube de tiro, não sou contra o porte de arma domiciliar, desde que o dono da arma passe por treinamento, principalmente treinamento psicotécnico, e que aprenda a guardar a arma dentro de casa para poder as crianças não ter acesso e não cometerem, né, acidentes ou atentados como esse. Mas, Cícero, a coisa está séria. É preciso desenvolver políticas públicas nesse sentido, de combater esses atos de invasão
a escola, a creche, a universidade, quem quer que seja, o supermercado. Nós estamos caminhando, parece, para um abismo. Parece que a gente quer voltar à Idade Média. Isso está errado. Nós estamos no século XXI. Que tipo de civilização a gente quer ser no Brasil? Cadê o nosso processo civilizatório adiantado? Pelo amor de Deus, vamos ter consciência e procurar viver mais em amor, compreensão. O extremismo não leva a nada. E, sinceramente, nesses casos, desse tipo de cidadão, que já tem inclusive passagem pela polícia, me faz repensar muito aquilo que eu já tirei de dentro de mim, aquele sentimento da pena de morte. Mas eu espero que ele pegue a pena máxima e que cumpra essa pena máxima, porque a dor dessas 4 famílias é imensurável. Essas famílias estão estraçalhadas, além do trauma das outras crianças. Muito bem. Ricardo, o seu comentário. Ô, diretor, se puder diminuir o som do ar aí para mim, que está vazando aqui no estúdio, o som da rede, tá? Por favor, se puder diminuir o som, eu ficarei agradecido. Ricardo, seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, Herbert Lins, Samuel Costa, Moisés Cruz, a nossa audiência sempre fiel, que nos prestigia. Muito boa noite. É uma cena que ninguém gostaria, né, de saber. O que aconteceu foi lamentável. Eu me solidarizo com as famílias que tiveram perdas irreparáveis. Não é nada fácil um pai, uma mãe, ter que conviver com a perda de um filho. A ordem natural é os filhos enterrarem os pais, e não o inverso. Então é uma dor que jamais a pessoa vai tentar conviver com ela, mas jamais vai tirar de dentro. Então é lamentável. Agora, eu queria aqui falar diretamente para as famílias. Né? Eu acho que a gente está vivendo aí uma geração meio doente, sabe? Falta de diálogo, falta de conversa. Eu acho muito fundamental que as famílias conversem com seus filhos, entendam o que eles querem, o que eles pensam, porque senão a gente vai estar criando monstros que vão estar ceifando vidas inocentes, como aconteceu agora. Então é importante a gente saber. É igual essa questão da regulamentação das redes sociais. E isso daí é um dos indícios, porque se você monitora, se você vê as postagens, o que a pessoa está postando, o que ela está pensando em fazer, isso já é um indicativo de que você tem dentro da sua casa um psicopata. Porque isso não é uma atitude de uma pessoa normal, longe. Isso é um indício fortíssimo de psicopatia, uma pessoa doente. Por isso é importante que a família, os pais, mãe, pai, que fiquem de olho na criação dos seus filhos, conversem, tentem entender o que passa na cabeça deles, tentem monitorar as suas redes sociais, ter mais diálogo para saber, para poder acompanhar se ele tem inclinação para a criminalidade. Agora, eu aproveito também aqui para repudiar o que a gente está vendo em redes sociais, pessoas utilizando essa cena horrível para fazer politicagem. Isso é um absurdo. A gente vê igual a fala do Herbert agora, isso tem a ver com o Bolsonaro. Isso é a maior mentira do mundo. Muito pelo contrário. Você sabe que o que aconteceu lá em São Paulo, há pouco mais de uma semana atrás, foi com faca. Matou uma professora, inclusive, esfaqueada. Agora foi com machado. Não foi com arma de fogo. Então, eu sempre falo e vou repetir aqui. O criminoso, o mal, ele está na mente do ser humano. Ele não tá no instrumento que ele vai utilizar para praticar o crime. Você tendo uma caneta na mão, você pode praticar um crime com apenas uma caneta. Então, o que não é o objeto, não é o que você vai utilizar. Você pode arremessar uma pessoa de uma sacada, igual aconteceu daquele caso Nardoni, né, que atiraram a criança de uma sacada e ela veio a óbito. Então, o crime ele está na mente doentio do ser humano. E é isso que eu falo. A gente tem que ficar de olho no tipo de pessoas que a gente está criando, no tipo de gente que a gente está convivendo no nosso meio, para entender se a gente não está criando monstro
Porque se você cria um mau elemento, mas que vai fazer mal dentro da sua casa, é uma coisa. Agora, ceifar vidas inocentes, crianças. A mais velha tinha 7 anos de idade. 4, 5 anos. Isso é um crime horrendo. Eu acho que a gente precisa repensar a questão de segurança nas escolas e, principalmente, armas. Armas salva. Se tivesse uma vigilância armada numa escola dessa, com certeza poderia evitar esse mal. Então, sou favorável a ter arma com responsabilidade. E volto a dizer aqui, que fique muito bem claro, o criminoso, a criminalidade, a pessoa má, perversa, ela está aqui na cabeça, ela não está no objeto. Um revólver, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de uma mão para poder acionar o gatilho. Ele precisa da vontade, ele precisa do ânimos, de querer causar o dano, de querer matar, de querer ferir. Então, ele por si só, o objeto por si só, não vai causar dano nenhum. Então, volto a dizer, arma com responsabilidade, com critério, com certeza vai salvar vidas. Samuel, seu comentário. Estendo minha saudação a todos os participantes do programa. Não vou desejar boa noite, porque no dia de hoje não tem como dizer que a noite vai ser boa. Muito pelo contrário, vai ser um pesadelo, que a gente roga a Deus para que não se repita mais. Infelizmente, acho que a gente tem que debater a celeuma, do comportamento antropológico, sociológico, e largar dessa concepção errônea, equivocada, arcaica, deturpada, de associar a qualidade de ensino com o professor na sala de aula, de não eleger essas prioridades e que, lamentavelmente, não caiamos no esquecimento de deliberar isso no Congresso Nacional. Acho que tem pautas muito mais importantes, a exemplo dessa, do que a gente está discutindo o sexo dos anjos ou a liberação ou não do poste de arma de fogo ao pseudo cidadão de bem. A sociedade está doente. Estima-se a Organização Mundial da Saúde que 2%, ou seja, de cada 100 pessoas, 2, ou de cada 50, 1, sofram com algum transtorno mental, correlacionado à sociopatia e à própria psicopatia. E nesse aspecto, pessoal, a gente tem que ter serenidade. Os mecanismos do Estado pecaram, falharam. Discutir sobre vigilância armada. O vigilante está para proteger o patrimônio e não para fazer a segurança. Eu acho que talvez seria mais interessante nós apresentarmos assim, de forma bem objetiva, a unificação da polícia, a desmilitarização e fazer o modelo japonês, que é um dos mais eficientes do mundo, e fazer com que tenhamos o policiamento comunitário, investir na ciência, tecnologia, inovação, na pesquisa científica, para a gente começar a fazer correlacionamentos e apontamentos de compreender o que é a racionalidade. E, assim, é até um pouco espantoso ver o Ricardo Frota misturando alguns conceitos aqui. Ele fala assim, olha, se faz necessário a regulamentação das mídias sociais, quando outra hora ele era contrário, dizia que era censura. Se nós tivéssemos mecanismos legais, técnicos, científicos, para poder analisar a conduta de muitos indivíduos em redes sociais, a gente já conseguiria diagnosticar um possível, um forte candidato a praticar essa selvageria, que, ao meu sentir, é coisa do demônio. É lógico que a gente também tem que levar pelo aspecto científico, porque esse indivíduo aí, independentemente da idade, de quem ele seja simpático, politicamente é uma pessoa que tem transtorno mental. Porque nada me recusa a crer que o indivíduo pule um muro, pegue uma machadinha e assassine, de uma forma brutal, 4 anjos. Então, eu acho que essas falácias, retórica, de falar de cura gay, tantas outras baboseiras que tem no Congresso Nacional, deveria estar deliberando esse tipo de pauta, que é interessante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Os últimos anos, e aqui eu não estou criticando o governo que foi derrotado, que hoje foi depor na Polícia Federal, mas houve um desmonte das políticas públicas psicossocial, os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial aqui em Porto Velho, nos 52 municípios do estado de Rondônia, nos 26 estados da Federação, mais no Distrito Federal, não há valorização da pesquisa científica, e se a gente quer evoluir como sociedade, faz-se necessário, acima de tudo, a gente eleger prioridades. E nesse momento de surto psicótico,
onde nós víamos isso, né, num país a qual muitos têm um complexo de inferioridade, né, de achar síndrome de vira-lata, de querer americanizar, esses espécies de serial killer agiam lá. Hoje está se tornando quase que rotineiramente essas práticas, e a gente espera que o governo federal possa investir dinheiro na valorização dos nossos educadores, na segurança pública e, acima de tudo, na pesquisa científica e na polícia inteligente, que age de forma preventiva e não de forma repressiva, como a gente tem visto. Parabéns, Samuel, pela sua fala. Comentário. Boa noite a todos, e em especial aos nossos telespectadores, que eu já acostumei chamar de Nação Rema. E ali é o nosso convidado que veio hoje, né? Eu te falei dele, do Cleito, né? Ele veio acompanhado pelo guia dele. Ele ouviu falar do nosso programa e pediu para acompanhar o programa ao vivo. E depois, se um dia ele tiver a oportunidade de participar aqui do programa como comentarista, ele também se prontificou, né, Cleito? Então, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Já pode acompanhar a nossa dinâmica aqui. Hoje é uma noite muito triste, né? Todos nós sabemos aí do que aconteceu. Então, aqui vai a minha solidariedade a todos os pais, professores, alunos, ao estado ali de Santa Catarina, que foi o palco, né, dessa tragédia. E a minha oração, o meu desejo é que essas coisas não se repitam mais em nosso país. A nossa população não aguenta de tanta notícia ruim. Mas eu quero começar aqui o meu comentário pelo indivíduo, né? Esse indivíduo teve uma tentativa de homicídio contra o padrasto dele. Esse indivíduo esfaqueou o cachorro, brigou em festas, vinha aprontando há tempos. E eu pergunto por que esse indivíduo não estava preso pela tentativa de homicídio ao seu padrasto, dentro da sua casa, quando ele tentou esfaquear o padrasto. Ele já tinha essa ligação forte com faca. Todas as vezes esfaqueou o cachorro, esfaqueou o padrasto. Ele sempre tinha essa sintonia com esse tipo de arma. E por que esse indivíduo estava solto? Será que, pessoal, não está na hora de nós pararmos e levarmos essa questão a sério? O cara, tentativa de homicídio, isso não tem 2 anos, essa tentativa de homicídio, se não me engano. Por que esse indivíduo está solto? Por que ele não estava já recolhido ao lugar dele? Tentativa de homicídio era para pegar pelo menos 16, 17, 20 anos aí de cadeia. A sociedade estaria livre desse cidadão, desse delinquente, desse criminoso. Mas a sociedade tolera. Até quando você que está em casa, até quando os políticos, até quando as autoridades vão tolerar criminosos soltos? Matam, amanhã estão com uma tornozeleira e estão soltos. Estão aí livres para cometer crimes e mais crimes, e nós, a sociedade, sempre lamentando, sempre lamentando. Esse indivíduo tinha tudo para estar preso. Mas aí a nossa lei, os mecanismos, incentivam esse tipo de gente. Eu estava vendo aqui também, dando uma pesquisada sobre autoridades no assunto, os filmes. Eu vi um depoimento de um jovem que assistia um filme, onde ele jogava ali no filme e ele matava policiais. Ele sai da casa dele nos Estados Unidos, vai na delegacia e mata vários policiais. Porque ele assistiu um filme. Ou estava jogando nesses jogos violentos aí. Porque os jogos hoje são todos assim, espocando cabeças, matando pessoas. Tudo estimulando a violência. Não tem mais nada saudável para o jovem fazer. Em épocas passadas a gente brincava de outra forma, na rua, correndo, pedalando. Agora um tal de videogame. Você que é pai, eu estou falando com você. Tome o videogame violento do seu filho. Esses jogos violentos não levam a nada. Há mais violência. Desequilibra a mentalidade do seu filho que está em formação. Ele vem matando ali no jogo, matando polícia. Geralmente é matando polícia. Geralmente. Aí ele diz, eu vou pegar o mais e vou sair matando policiais. Vou sair matando a sociedade. Então, nós temos responsabilidade como os pais também. Esse é o momento exato para reflexão. Esse não é o momento de estar achando culpa em Bolsonaro, não, que Bolsonaro já saiu desde o ano passado. Fico triste quando eu vejo essa turma de esquerda, os vermelhinhos, fazendo política em cima de uma coisa tão séria. É ministro fazendo política em cima disso. É colega aqui na emissora fazendo política. Até na tragédia eles acham meio para fazer política. Bolsonaro já saiu. E não foi nem com arma, foi com faca. Aí querem botar tudo na conta do Bolsonaro. Até quando, pessoal? Vão ficar nessa tara. É Bolsonaro, bota na conta do Bolsonaro. Para com isso já está feio. Vamos respeitar o luto das pessoas. Vamos respeitar o sofrimento. Vamos debater esse assunto sério. E não ficar aí nadando
navegando na onda, falando em arma, aí aproveita o negócio para falar em arma. Isso não tem nada a ver com arma, isso tem a ver com pai, isso tem a ver com educação, isso tem a ver com segurança nas escolas. Vai entrar armado num tribunal, vai entrar armado num shopping. Vê se você consegue entrar armado num poder público desse daí. Você não entra armado. Por que nas escolas é assim? Eu não sei se os colegas aqui têm dado, mas eu não vejo isso em escolas militares, onde tem várias pessoas armadas, vários policiais, a direção é armada, os policiais são armados ali, tem uma segurança firme. Eu não vejo isso. Se você tiver aí, telespectador, essas escolas que são militarizadas aí, que o cara entra lá e sai matando todo mundo, manda aqui para mim, porque eu não tenho essa informação. Eu fiz uma pesquisa aqui, esses indivíduos safados, canalhas, aproveitam das escolas que não tem ninguém. Só tem ali a professorinha e as crianças. Se esses elementos batessem de frente com quem está ali com uma ponto .40, eu duvido se eles passavam da porta. Eu duvido muito se eles passavam da porta. E tem mais uma, não venha com mimimi não, mas antes a vida deles do que a vida de crianças. O Samuel pediu 30 segundos, vai, Samuel. Olha, o tema é tão polêmico aqui, pessoal, que eu peço até desculpa aos nossos telespectadores, mas, Moisés, a gente não pode simplificar toscamente as coisas. Por exemplo, na escola Tiradentes 1, 2 e 3, quando se tem um policial militar lecionando, fazendo a segurança para um pequeno grupo de pessoas, a qual a minha filha é aluna do Colégio Tiradentes 1, está sendo beneficiada, podia aqui chegar e aplaudir. A sociedade está desguarnecida. Essa que é a verdade aqui dos fatos. Né? Então não tem como um militar usar o teletransporte, está lá na Zona Norte, ao mesmo tempo o Colégio Tiradentes 1, 2 e 3. O que a gente tem que colocar é o seguinte: existe o Estado real e o Estado ideal, o espírito das leis, de Montesquieu. O Estado ideal é esse aqui que todo mundo idealizou. Respeitar as proporções. O Ricardo está com verdade na fala dele, o Moisés também, o Herbert Lins, eu acho que o mais errado aqui sou eu no programa. Mas não tem como, é utopia, pessoal. No governo, desculpe falar, Moisés, mas no governo do presidente Bolsonaro era 27 centavos a merenda escolar. Tu acha que o governo federal está favorável, querendo priorizar o FNDE? Não tem isso aí, pessoal. Então a gente não pode vir com politicagem. Vim deputado estadual, deputado federal, vereador aqui em Porto Velho, propondo ao executivo colocar portas metálicas nas escolas. Pode ser ridículo, gente. Na escola municipal de educação infantil e fundamental, no bairro Nacional, a escola nacional que recebe o nome do meu pai, professor Valdeir, o muro lá tem 1,5 metro de altura. Aí fica com lorota, com politicagem, sabendo. O professor Herbert está aqui, um dos melhores especialistas em processo legislativo, é vício de iniciativa, não pode criar despesa, tem que ser partido executivo. Então, se a gente não combater a hipocrisia, a demagogia e a simplificação tosca nas resoluções dos problemas, a gente vai ficar aqui no ciclo vicioso, discutindo lorota, e as crianças não têm nem merda na escola. Vai ter porta giratória? A gente tem que parar de bravata. Não sabe nem quanto custa uma porta giratória.